Teve um aquecimento no PMIC, tá aí, bem no meio, tá? Mas bem aqui assim, ó, nesse capacitorzinho também teve uma dissipação. E ele tá, esse capacitorzinho de cima, tá? E tá um pouquinho, tá com coloração um pouquinho estranha. Olha lá, é diferente do outro. Vou só aproximar um pouquinho. Esse de cima tá com coloração estranha e tá diferente do outro. Fala, Tecnopro! E aí, tudo certo? Ó, vamos lá para mais um vídeo aqui no canal, certo? Dessa vez temos aqui um Redmi 8A, não liga, não carrega, tá? Esse aparelho é de amigo lojista, beleza? Foi enviado para nós para buscarmos uma solução e segundo ele, esse aparelho não liga. Fechou? Já desmontei aqui, tirei a carcaça e aqui a tampinha da placa lógica. Então vamos seguir aqui um passo a passo e entender exatamente o que está acontecendo aqui com esse dispositivo, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, a gente vai conferir se temos aí de fato uma falha por inicialização nesse modelo, tá? Então o primeiro passo que a gente vai fazer qual que é? Vamos conferir se temos protocolo de carregamento e também na fonte de alimentação, beleza? Então vamos lá, vamos conectar aqui na fonte de alimentação e vamos buscar por uma falha aí, curto-circuito ou fuga de corrente. Então vamos lá, aqui nessa tela você acompanha a imagem do microscópio, certo? Aqui na parte superior, na cor amarela, a fonte de alimentação e na cor azul eu tenho a corrente elétrica. Então minha fonte está ajustada em 4.4 volts e 3 amperes. Vamos começar injetando tensão aqui no conector da bateria, na nossa linha primária. Vou injetar tensão no polo negativo, deve consumir toda a corrente, perfeito, 3 amperes. Aqui não pode consumir nada, tá? Então vou injetar tensão aqui e eu tenho um consumo inicial aí de 10 mA aproximadamente, tá? Vou remover, vou injetar novamente. O último dígito a gente desconsidera, tá? Se trata de microampere. Então, seria 4 dígitos na nossa fonte de alimentação. Eu vou injetar mais uma vez, tem um consumo aí de 10 mA aproximadamente, certo? Vamos descartar todos os periféricos. De repente, dock, flex, câmeras, tá? Então, vamos deixar aqui a placa sem nenhum periférico conectado. E vamos fazer o mesmo procedimento mais uma vez. Vamos injetar tensão aqui. No polo negativo vai consumir tudo. No polo positivo não pode consumir nada. E temos um consumo de 0 mA, tá? O último dígito, mais uma vez, reforçando, desconsideramos, tá? Então aqui temos, de repente, uma fuga de corrente ou curto-circuito por algum desses periféricos, tá? Então vamos conferir aqui. De repente é o dock de carga. Então eu vou conectar somente o dock, tá? Muita atenção nesse detalhe. Sempre testamos sem os periféricos também, tá? Então aqui, ó, com o dock conectado, sem consumo, vou conectar o display, também sem consumo, tá? Aqui consome tudo e aqui não consome nada. Então tudo certinho, tá? De repente a fonte, ó lá, voltou de novo, 9 mA, 10 mA, certo? Então temos esse consumo aí que aparece e volta de 10 mA, consumo por linha primária. Beleza? Mais uma vez aqui, ó, somente com a placa. Ok. Então vamos lá. Sem consumo inicial, antes do power, vamos conectar na fonte de alimentação, mais uma vez, porém, agora vamos ligar o dispositivo, tá bom? Deixa eu pegar aqui o flex bateria. Então vamos lá, vamos conectar aqui diretamente no FPC da bateria, tá? Um flex de bateria velha, beleza? Com o mesmo modelo, com o objetivo de ligar na fonte de alimentação, tá certinho? Então conectado na fonte, vamos pulsar o botão power. De 1 a 3 segundos, ele vai até 9 mA, 10 mA, 12 aproximadamente. Solta o botão power, cai a 0. Mais uma vez. 1, 2, 3. Solta o power, cai a 0. Sem esquema elétrico, a gente vai conferir logo a alimentação. Então, multímetro ajustado em escala de tensão contínua. Aí, ajustado em escala de tensão contínua. Vou conferir se eu tenho no mínimo aqui 1.8 volts. Ou 4.4 volts da minha fonte de alimentação, porque pode ser esse modelo de trabalho com nível lógico alto ou baixo, beleza? Então aqui 1.8 volts, eu encontrei, ó, 1.787 aproximadamente. Aqui é o GND, aqui é além de volume mais e volume menos, certo? Então aqui mais uma vez, ó, exatamente aqui, o seu power foi até 12, 14 mA, 13, soltei a chave power e logo caiu a 0. Beleza. Próximo passo que vamos fazer, vamos ver se reconhece e gera porta lógica, né? Porque daí a gente já
descarta aí de repente uma falha ou desconexão de CPU. Mas por esse consumo aqui a gente já subentende que temos muito provavelmente algum curto-circuito em linhas conectadas à CPU, certinho? Então vamos colocar na carcaça novamente, com o gerenciador de dispositivos aberto aí na tela para você. Vamos conferir se temos porta, se gera porta lógica, tá? Vou conectar aqui no chassi. O modelo aqui é um Qualcomm, então tem que gerar aqui load 9008. Vou pegar aqui o cabinho de confiança. No caso aqui é tipo C. Vou conectar aqui na porta. Vamos ver se reconhece. Conectei o cabo. Espera um pouquinho com a bateria conectada, tá? E não reconhece. Vou desconectar a bateria. Conecto o cabo novamente. Um cabo de confiança, tá? E mesmo assim não reconhece. O que eu vou conferir? Se eu tenho pelo menos uns 5 volts aqui de entrada no meu cabo, né? Porque se não tiver também não vai reconhecer. Então vamos mais uma vez aqui no microscópio. Multímetro ajustado em escala de tensão contínua lá, ó, certo? Com o cabo setado. Aqui eu tenho que encontrar 5 volts, né, no mínimo. Aqui nesse test point eu tenho 5.1 volts. Então já garanto que não é uma falha por alimentação da minha tensão, né? Ou melhor, uma falha por alimentação da minha V-Bus, tá? Aqui eu tenho 5.2 volts presentes certinhos. Maravilha, beleza. Então agora vamos para o esquemático, galera. E vamos começar a interpretar o esquema. Esse seria o próximo passo aqui, nesse caso, como eu faço no meu dia a dia. Fechou? Então vamos lá. Esquemático aberto aí, utilizando a Borneo. Vamos abrir o Redmi 9A. Melhor, 8A. Vamos abrir o esquemático e o layout. Beleza? Vamos no layout, localizamos onde está o PMIC, o Power Management principal. E vamos começar pelo primeiro bloco, né? É o bloco que trabalha aí com as alimentações principais que vão para a CPU. Uma vez que eu tenha curto-circuito por alguma linha dessa conectada à CPU, então eu já começo a trabalhar por essa linha e tentar resolver esse problema. Beleza? Então vamos lá, localizei aqui o 1201. Vou colocar aqui na caixa pesquisa. E aqui eu encontrei o nosso PMIC. Ele trabalha com 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos. Eu vou buscar primeiramente o bloco de saída buck, beleza? Ou também eu posso vir aqui na opção de Hardware Solutions e abrir a opção de voltagens em outvolt. Aqui ele vai abrir todas as linhas, né? Tanto buck como também os LDOs que vão para a CPU, tá? Ele vai abrir aqui, ó, todas as alimentações, as VREGs. Aqui são VREGs tanto buck como também VREGs LDO. Afinal, todas são tensões reguladas, tá? Buck é uma tensão regulada e LDO também é uma tensão regulada. A diferença é porque os bucks trabalham com o conversor diminuindo a tensão e elevando a corrente, e os LDOs trabalham com baixa potência, tá? Então sempre diminuindo a tensão e também diminuindo a corrente elétrica. Fechou? Então vamos começar aqui em volta do PMIC, já buscando aí curto-circuito ou fuga de corrente. Microscópio na tela. Vamos remover aqui essa blindagem. Aqui só encaixado, ó, a gente já consegue remover. Beleza? Okay. E a gente vai fazer uma condução reversa aí, buscando por curto-circuito ou fuga de corrente por uma dessas linhas. Aqui, sem precisar identificar no esquema, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 indutores, 7 saídas buck aí nesse Redmi 8A. Vou ajustar aqui um pouquinho. Aí, beleza. Então vamos lá. Escala de diodo, condução reversa. Aí. Ponteira vermelha no GND, ponteira preta eu venho conferir esses valores de queda de tensão. 378. 378 aqui, 404. 65 mV, é satisfatório, tá? Afinal são linhas de baixa resistência. 315 aqui. Vou ver com a ponteira aqui do multímetro. Vou colocar aqui a pinça. Olha lá, 226, perfeito. Aqui 465 e nessa daqui 353, tá? Então todos os bucks estão ok. Não tem o curto-circuito e muito menos fuga de corrente, beleza?
Poderia também fazer inspeção visual aí, tentando buscar alguma anomalia, ponto de oxidação. A gente vai trabalhando no automático e às vezes esquece até de fazer inspeção visual, que é básico, né? Então vamos fazer inspeção visual aqui, buscando aí por oxidações, de repente algum retrabalho que já foi feito. Não, tudo certo, beleza. Aqui, esse F me parece que é resinado, tá? PMI 632, ele é bem problemático também, certo? Ó, Qualcomm, CPU, memória, e parece que a CPU já foi trabalhada lá. E parece que ela já foi trabalhada, essa CPU. Ó, sim, já foi trabalhado ali, ó, em resina. Então já foi trabalhado, galera. Vamos lá. Qual o próximo passo aqui? Eu sempre verifico uma tensão de 1.8 AP, que alimenta toda a placa, certo? Vamos aqui no esquemático. Aqui na borda. Tem uma VREG que ela energiza toda a placa, certo? Então, essa linha, quando está em curto-circuito, tem esse comportamento aí bem típico, tá? Então, eu vou selecionar aqui o PMIC. Vamos aqui no esquemático, certo? Já está selecionado aqui. Vou buscar o bloco dos LDOs. Já peguei alguns aparelhos curto-circuito nessa linha, mais ou menos com esse comportamento. E vou buscar a VREG aqui de 1.8, tá? Essa VREG, observa que ela está presente em toda a placa, ó, página 6, 9, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 24, enfim. Então, é uma linha que está conectada aí, né? Uma VREG que alimenta todos os componentes, praticamente todos os blocos aí, tanto radiofrequência como parte lógica desse dispositivo e qualquer outro Android, como também os iPhones, tá? Eu vou selecionar aqui essa linha e eu vou vir nesse capacitor, aqui o capacitor T1505, porque utilizando o bitmap, a gente já consegue, aqui no bitmap, localizar e identificar todos os componentes que estão conectados com essa linha. Eu tenho o PMIC, tenho o IFPMIC, tenho o CPU, memória e todos, tá? Eu vou colocar aqui na caixa de pesquisa, deixa eu copiar novamente aqui. É o C, aqui a linha, nessa linha aqui, C1505, tá? C1505. Olha lá, exatamente aqui. Vou clicar, observa o que vai acontecer, ó. Vai conectar, vai mostrar que está conectado com vários componentes aí, ó. Beleza? Amplificador de potência, APT modulator, CPU, memória, IF, PMIC, Octave CDC, CMID, WTR e afins, tá? Então, eu posso ter curto-circuito em qualquer uma dessas linhas, né? Em qualquer um desses componentes, a propósito. Porém, como já foi trabalhado em CPU, então existe uma grande chance de ser CPU, tá? Por algum bol de solda que uniu aqui, beleza? Ou um outro capacitor ou qualquer outro componente. Então, o que a gente faz aqui? A gente pode injetar tensão e começar descartando alguns componentes. Eu posso começar tanto por memória como também, ou melhor, por CPU, já foi trabalhado, tá? Como também eu posso começar por PMIC, beleza? Já que não está liberando aí, ou melhor, não tem o curto-circuito em nenhuma saída. Vamos ver se nós temos as tensões liberadas aí do PMIC, porque a gente já começa a suspeitar dele, né? Ou a gente já começa a trabalhar numa possível falha por curto-circuito no PMIC e depois a gente pode ir para processador. Na grande maioria dos casos, é processador quando essa linha está em curto-circuito. Fechou? Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui para a bancada. Aqui. Vamos colocar no chassi novamente e vamos ver se o PMIC está liberando essas alimentações. Então, com a bateria desconectada, vou setar o cabo novamente. Vou conectar o cabo. Multímetro ajustável, escala de tensão contínua. Aí na tela. Aí. Ponteira preta no GND. Ponteira vermelha a gente vai conferir se nós temos essas tensões aí de saída do PMIC, tá? Já que ele deve estar sendo energizado aí. Certinho. Aqui eu tenho 111. Ok. Eu não tenho alimentação, nem adianta medir o restante, mas eu tenho tensão de entrada, ó, porém não tenho tensão de saída. Ok. Então vamos começar por PMIC. O que a gente vai fazer? Já que essa tensão trabalha com 1.8 e a gente não quer prejudicar, né, ou arriscar matar a CPU, então vamos ajustar nossa fonte com 1 volt, certo? 1 volt e 1 ampere.
1 volt. Vou colocar 500 mA, tá? 1 volt e 500 mA. Certinho? Vamos injetar tensão em algum capacitor próximo do PMIC aqui para ver se temos aquecimento. Na verdade, vamos injetar tensão um pouco mais longe, porque de qualquer forma, se injetar tensão próximo, ele deve aquecer. Então, vamos selecionar aqui um capacitor ou um test point nessa linha, bem aqui, nessa blindagem aqui. Deixa eu ver aqui, ver se a gente consegue levantar essa blindagem aqui com o alicate. Aí. Não tem problema ficar assim, tá, galera? Que é só o massa da placa, beleza? É só buscar aqui esse componente para conectar essa linha dele. Olha lá, agora sim, consumiu desse lado aqui, desse lado aqui, do outro lado, no TP. O TP não consumiu nada. Desse lado aqui está consumindo aqui. Aqui tem o diodo de proteção, né? Então aqui está consumindo 400 mA. Esse consumo dificilmente com breu vai aquecer, tá, galera? Dificilmente com breu vai aquecer. Vou tirar aqui essa parte térmica daqui. E vou colocar um pouquinho de breu aqui, mas a gente vai ver se de repente a gente pega um ponto de aquecimento aqui em cima do PMIC, tá? Também com óxido isopropílico a gente não vai conseguir pegar, mas a gente pode tentar também. Então eu vou colocar aqui um pouquinho de óxido isopropílico e vamos injetar tensão para ver se temos algum ponto de aquecimento aí próximo ou no PMIC. Vou injetar tensão aqui na mesma linha. Vou conferir aqui a segunda. Tá aquecendo um pouquinho, ó. Tá aquecendo um pouquinho, mas muito leve, tá? O que eu gosto de fazer? Vou colocar o breu. Tá no peso aqui, vou colocar o breu. E vou deixar aí uns 10 a 20 segundos para ver se a gente encontra algum ponto de aquecimento. Vamos lá, vou aplicar breu aqui. Não com muita esperança, acredito que seja uma falha por CPU, tá? Um pouquinho de breu aí. Injetar tensão novamente. Teve um aquecimento no PMIC, tá aí, bem no meio, tá? Mas bem aqui assim, ó. Nesse capacitorzinho também teve uma dissipação. E ele tá, esse capacitorzinho de cima, tá? E tá um pouquinho, tá com coloração um pouquinho estranha. Olha lá. É diferente do outro. Vou só aproximar um pouco aqui. Esse de cima tá com coloração estranha e tá diferente do outro. Vamos ver esse capacitor, se é da mesma linha. Vou botar aqui na borda. Aqui. Esse de cima, ó, é da mesma linha esse capacitor de cima, tá? Esse que tá com coloração diferente. O que eu faço nesses casos aqui? Eu já removo logo com o bisturi, certo? Esse capacitor é da mesma linha, então já vou remover aqui com o bisturi, bem devagar. Ok, removido. Vamos ver se de repente essa linha sanou. O curto sanou a propósito. Aqui, ó lá, valor 307. Aqui também tem valor. Vamos ver aqui. Esse agora, vou te apresentar algum sinal. O curto foi sanado. Conectar aqui. Carregamento.
Olha lá. Já temos imagem. Já temos imagem. Final da bateria. Esse aparelho está sem o flex, tá? Sem o flex do power. Vou ligar aqui diretamente nas antenas. Ok. Liguei diretamente nas antenas. Vamos ver se temos inicialização aí. Vamos lá. Olha lá, temos imagem, touch, tudo certinho, beleza? Então, recuperado com sucesso, Redmi 8A, mais um, pra cima, valeu!